Bem, então aqui está uma aula sobre aplicações da integral definida ao cálculo de áreas. Essa aula vai ser restrita a coordenadas retangulares e o uso de equações paramétricas. Muito bem. Então, já foi visto que a aplicação, a interpretação geométrica do integral definido, a integral de a até b de f de x dx, ela me dá a área abaixo da curva y igual a f de x entre as retas verticais x igual a e x igual a b, que é exatamente essa área achurada em vermelho na figura, né? Mas observe que se a área é sempre uma grandeza positiva, não faz nenhum sentido a gente falar de áreas negativas, tá certo? Então, se uma parte de f de x se situa abaixo do eixo do x, essa área não vai retratar exatamente a área que eu estou buscando. Então, na verdade, eu tenho que prestar atenção para o gráfico de f de x também. Então, tanto melhor se eu conhecer o gráfico de f de x. Então, na verdade, a área que eu quero calcular, ela é melhor representada pela integral do módulo de f de x dx. Tá certo? Em vez de ser uma integral genérica. Bom, então aqui eu tenho um exemplo, que é calcular a área limitada entre a senoide y igual a seno de x de 0 a 2π e o eixo do x. Então, observe ali que são aquelas duas metades da curva f de x. E aí, olhando essa curva, como ela é simétrica em relação a π, ali, eu vejo que se eu fizer simplesmente o cálculo matemático, essa integral vai dar zero, porque o que eu tenho para cima, eu também tenho para baixo, tá certo? Então, se eu determino a integral de 0 a 2π de seno de x dx, eu vou obter zero, né? Ao passo que se eu determinar a área de 0 a π e somar com o módulo dessa área de π a 2π, eu vou obter a área que eu quero. Eu aproveito para fazer, então, uma observação sobre o problema físico e o problema matemático. Muitas vezes, no estudo do cálculo 2, da física 1, da física 2, do cálculo 3, etc., nós vamos nos deparar com coisas desse tipo, né? Uma coisa é simplesmente obter o valor da integral de 0 a 2π de seno de x dx. Isso é um problema matemático, tá certo? Outra coisa é determinar a área dessa curva, da senoide, entre ela e o eixo do x. É um problema diferente. E é por isso que eu estou somando o módulo da segunda parcela que vocês veem aí no slide. Então, eu estou bipartindo a integral de 0 a 2π, na integral de 0 a π, que eu sei que o gráfico está sobre o eixo do x, mais ao módulo da integral de π a 2π, que eu sei que está abaixo do eixo do x. Então, a integral de seno de x dx é menos o cosseno. Como isso é o resultado da integral de 0 a π de seno de x dx, a primeira parcela é menos o cosseno avaliado de 0 a π, aplicando a fórmula de Newton, certo? Mais o módulo de menos cosseno de x de π a 2π. Quando eu faço o cosseno de x, o menos o cosseno de x de 0 a π, eu obtenho menos o cosseno de π é menos 1,
menos o cosseno de π dá 1, menos o cosseno de 0, que é 1. Então, observe que menos o cosseno de π dá 1. Menos menos vai virar mais o cosseno de 0. Então, 1 mais 1, 2. E a segunda parcela, eu vou pegar o módulo já dessa avaliação de menos o cosseno de x de π a 2π. Então, vamos ver quanto dá a avaliação de π a 2π de menos o cosseno de x. O cosseno de 2π é mais 1. Incorporando o menos, vai dar menos 1. Menos menos vai virar mais o cosseno de π, que é menos 1. Então, menos 1, menos 2. Só que eu estou tomando o módulo. Então, 2 mais 2 igual a 4. Então, a primeira metade tem área 2 e a segunda metade tem área 2. 2 mais 2 igual a 4. Tá certo? Bom, então, eu posso ter aí agora um outro problema que eu também posso determinar através do cálculo das integrais definidas, que é a área entre duas curvas. Então, observe aqui que eu tenho uma curva que é f1 de x, que é esta curva aqui, e eu tenho uma outra curva que é f2 de x, que é esta outra curva aqui. E eu desejo determinar a área compreendida entre elas duas. Tá? Então, é claro que é como se eu determinasse a área da primeira curva e a área da segunda curva e eu abatesse as duas. Ou eu somasse as duas. Então, observe que as ordenadas desta curva nova, que seria f1 menos f2, é que eu estou integrando. Então, é por isso que o meu integrando aqui, ó, é f1 menos f2. Porque as ordenadas aqui, que seriam essas alturas, são exatamente iguais a f1 menos f2. Então, é isto que eu vou integrar quando eu tiver que calcular a área compreendida entre duas curvas. Vamos ver isso aqui agora, então, através de um exemplo. Determine a área contida entre as curvas y igual a 8 menos x ao quadrado, que seria esta curva aqui, então, e a curva y igual a x ao quadrado, que é essa outra curva aqui de baixo. Note que elas se encontram nestes pontos aqui. Ok? Então, para determinar os limites de integração, que não foram dados aqui nesse exemplo, eu vou igualar, observe que eles ocorrem exatamente no ponto onde as duas curvas se tocam. Então, eu vou igualar 8 menos x ao quadrado igual a x ao quadrado. Está aqui a conta, então, que está sendo feita. Então, 2x ao quadrado igual a 8, x ao quadrado igual a 4, x igual a mais ou menos 2. Portanto, agora eu já sei quais são os limites de integração e posso integrar de menos 2 a 2, de 8 menos x2, que dá 8 menos 2x2, de menos 2 a 2. Integrando isso dá 8x menos 2/3 de x ao cubo, de menos 2 a 2. A primeira parte dá 16 menos 16, que dá 32, menos 2/3 de 8 menos 8, que dá 16.
Então, essa conta aqui é 32 menos 32 sobre 3 unidades de área, que nada mais é do que 64 sobre 3 unidades de área. Agora, também posso executar o cálculo da área abaixo de uma curva saindo da equação explícita dessa curva em coordenadas cartesianas, genericamente representado por y igual a f de x, mudando isso para a equação da curva a equação paramétrica da curva, tá certo? Que seria a forma paramétrica da curva. Então, eu estaria saindo da integral de a até b de f de x dx, como aqui está, e trocando para a integral de alfa até beta de f de x de t vezes x' de t dt. Então, aqui neste slide aqui, eu estou simplesmente trocando f de x, trocando x por x de t, vai para f de x de t, e dx, como x é igual a x de t, eu derivo x de t em relação a t, ou seja, melhor dito, eu diferencio x de t em relação a t e obtenho x' de t dt. Então, nesse slide aqui, eu estou simplesmente trocando essa integral por essa, substituindo x por x de t e dx por x' de t dt. Observe que se x é x de t, quando x é igual a A, isso vai estar também no próximo slide, eu vou resolver simplesmente x de t igual a A para chegar em t igual a alfa, que é o meu limite inferior de integração, e faço a mesma coisa para o limite superior. Acontece que f de x é igual a y, que está aqui, ó. Então, fica mais fácil eu realizar essa integração na forma deste slide aqui agora. Trocando f de x por y de t e trocando dx por x' de t dt e fazendo o raciocínio que eu narrei no slide anterior. Ou seja, se x é igual a A, quanto valerá t? Eu resolvo essa equação x de t igual a A para determinar t igual a alfa. Resolvo a equação x de t igual a b e determino t igual a beta. Então, a minha nova área será dada pela integral de alfa até beta de y de t, x' de t, dt. Essa, então, seria a fórmula que eu vou usar para integrar utilizando a equação paramétrica da curva. Vamos ver esse exemplo aqui, que é o cálculo da área interna da elipse. Se eu fosse calcular esta área em coordenadas retangulares, primeiro usaria a equação explícita da elipse, que me daria somente a banda superior. Por isso eu estou multiplicando por 2, porque ela é simétrica tanto em relação a x como em relação a y. Então, 2 vezes a integral de menos a até a de b vezes a raiz quadrada de 1 menos x2 sobre a2. Agora, trocando pela equação paramétrica, x de t igual a cosseno t, observe que essa é uma modificação conveniente, porque quando eu substituir aqui no valor de x, vai dar A2 cosseno ao quadrado dividido por A2 vai dar cosseno ao quadrado de t.
E o y de t igual a b seno de t também é uma mudança conveniente, porque aqui vai virar b2 seno ao quadrado, dividido por b2, dá o seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t igual a 1. Tá? Então, quem é y de t? Está aqui, a gente viu na fórmula do slide anterior. É b seno de t. Quem é x' de t? Eu vou derivar a cosseno t em relação a t. Vai dar menos a seno de t. Então, menos a seno de t dt é o meu dx. E agora eu vou buscar os meus limites de integração. Ó, se x é a cosseno t, quando x é menos a, o cosseno de t é menos 1. Portanto, esse limite inferior é menos, aliás, desculpa, é π. Certo? E quando x é igual a o cosseno de t é igual a 0. Então, é a integral de π até 0. Então, vai ficar o a e o b podem sair da integral, porque são constantes. Vai dar menos 2ab, integral de π até 0, de seno ao quadrado de t dt. Essa é uma transformação trigonométrica conhecida, que o seno ao quadrado de t é 1 menos o cosseno de 2t sobre 2. Essa é uma transformação muito usada nas integrações, todas as vezes que aparece o seno ao quadrado, e faz-se a transformação análoga quando aparece o cosseno ao quadrado. Então, isso aqui é 1 menos o cosseno de 2t sobre 2 dt, que dá menos 2ab, integral de dt sobre 2 é t sobre 2, integral de cosseno de 2t sobre 2 é o seno de 2t sobre 4, de π a 0. Agora, se eu inverter os limites, ou seja, em vez de integrar de π a 0, integrar de 0 a π, eu vou trocar este sinal aqui. Por quê? Isso vem da fórmula de Newton, integral de a até b de f de x dx é f de b menos f de a. Se eu trocar de b até a, vai virar f de a menos f de b. Portanto, trocando, invertendo os limites, eu troco o sinal. Isso vai dar 2ab, t sobre 2 menos seno de 2t sobre 4, de 0 a π, que vai dar a fórmula conhecida, que é a área interna da elipse, que é π vezes ab. Ok? Então, essa é a nossa aula sobre cálculo de áreas através da integral definida.